Sebastião, vamos tentar então agora tentar decriptar a fala do Ju Martins, não é? Estiveram ali a falar, a debater sobre a proposta da lei, da alteração da lei eleitoral, e depois de todos os deputados falarem, os da UNITA, que houve dois deputados da UNITA que foram muito fortes, contundentes, Uhum. o Sapinhala e a Mihaela, que fechou a intervenção da UNITA, e o senhor João Martins fecha as intervenções do MPLA. Então, vamos prestar atenção na fala do João Martins e todos os nossos seguidores, vamos prestar atenção ao que ele fala nesse discurso e, juntamente com o nosso amigo aqui, Sebastião, vamos tentar decriptar o que é que ele quis de facto dizer com o seu discurso. Vamos na intervenção do senhor João Martins. Por dizer que o interesse que as matérias eleitorais suscitam em Angola vão para além das nossas fronteiras. E foi seguramente por essa razão que anteontem assistimos a um espetáculo deprimente que não teria lugar seguramente se os quadros com um histórico ligado ao MPLA e contactados pela direção da UNITA para concorrerem a presidente da CNE o tivessem feito. Mas isso é matéria para outros tratamentos. Por agora tratemos das leis eleitorais. Por agora tratemos das leis eleitorais. É nossa responsabilidade, enquanto legisladores, em tutelar todas as situações que concorram para eleições massivamente participadas e com elevados níveis de transparência, independentemente do ruído que possa ser montado à volta do nosso exercício. Quando tratamos de matérias eleitorais, surgem sempre três questões à baila. A oportunidade de se promoverem as alterações. Em alguns casos, isso gera contradições das pessoas que fazem a avaliação desta oportunidade, porque contestam a iniciativa do Executivo, mas submetem propostas no mesmo sentido. A sua utilidade. Contestam a utilidade de nós estarmos a mexer em determinados institutos na lei, mas submetem inovações de institutos que podem onerar o próprio Estado. A sua viabilidade. Ameaçam, inclusive, que as leis não deviam ser aprovadas, mas se o troco fosse dado na mesma medida, o desfecho desta sessão não seria o mesmo. E queremos que as propostas submetidas pelo Executivo incorporam todas essas questões que assinalamos. Vamos dar nota apenas de 4 matérias que julgamos que são absolutamente relevantes para um processo massivamente participado. Mas não sem antes lembrar que é comum a intervenção de muitos políticos começarem com a expressão soberano povo de Angola. Essa expressão precisa de ser concretizada na prática pelos dispositivos da legislação eleitoral para que este exercício possa ser feito sem qualquer constrangimento, sem qualquer dificuldade e na dimensão do universo total de eleitores habilitados a fazerem. E por isso a primeira constatação é que há vontade de construção de uma base de cidadãos maiores cada vez mais consistente e objetiva. Não apenas por força da atualização desta base com base na prova de vida, não apenas pela universalização e massificação da atribuição do bilhete de identidade, mas para que possamos alocar cada eleitor no seu local de residência, lá onde pode exercer o seu direito de voto de modo livre, consciente e sem qualquer tipo de constrangimentos. A segunda questão que é suscitada e tem a ver também com esta ideia de que o povo, a soberania reside no povo,
e ele deve exercê-lo plenamente, tem a ver com o voto dos eleitores deslocalizados. Não deve haver nenhum temor em relação a esta matéria, desde que a lei tutele todos os aspectos que permitam que apenas os eleitores inscritos nos cadernos eleitorais votem, que apenas o eleitor vote uma única vez. Cabe a nós, enquanto legisladores, fazer este exercício, mas não cabe a nós cercear o direito soberano desses eleitores poderem fazer o seu voto. A terceira questão tem a ver com as mesas móveis. Já estivemos previstas na legislação eleitoral em anos anteriores, elas foram suprimidas, mas resulta de constatações que foram aqui já partilhadas, de eleitores que têm que caminhar longo tempo ou grandes distâncias para poderem exercer o seu direito de voto, ou daqueles que estão privados dessa possibilidade por estarem acamados ou a cumprirem ou detidos em estabelecimentos prisionais. Se o receio é a transparência do processo, cabe a nós, enquanto legisladores, adotar os mecanismos adequados para que essas mesas só sejam acionadas mediante a constatação de alguns pressupostos, entre os quais, a título de exemplo, podemos citar a existência, para se acionar a mesa móvel, de delegados de lista de mais de uma candidatura para confirmarem todos os atos a serem praticados nessa mesa e assinarem as suas respectivas atas na altura do aparamento. Olhando para o histórico de aprovação da legislação eleitoral, pelo menos em 2005, e também já foi aqui referido em 2011, as leis foram aprovadas por consenso. Mas isso não impediu nem inibiu as contestações, os pronunciamentos feitos contra a aplicação das normas consensualmente adotadas nessas leis, o que nos deve dar lições para o tratamento futuro. E é consciente desta realidade que o MPLA, para além de aprovar as propostas de leis submetidas pelo Executivo, decidiu dar o seu voto favorável aos projetos de leis submetidos pelo Grupo Parlamentar da UNITA, para que em sede das discussões nas comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional se encontrem as melhores soluções legislativas com o rigor e objetividade e, sobretudo, seriedade necessárias a bem de Angola e dos angolanos. Obrigado. Matumona, foram 7 minutos aqui a ouvir o senhor João Martins e penso que já tiveste também a ocasião de ouvi-lo noutros momentos. Como é que podemos interpretar essa fala? É uma fala de confronto ou é uma fala de imposição ou de dizer, epá, podem continuar a fazer barulho, mas aqui a carruagem, ou melhor, a caravana vai continuar e quase que está tudo consumado. Como é que podemos interpretar, como é que podemos decriptar essa mensagem essa intervenção de João Martins? Sim, eu vou mesmo por ali, pela linha que me induziste, não é? É, porque é a coisa mais óbvia e é aquilo que é característico do MPLA. Não esperava nada diferente, não é? Porque o MPLA tem esse pensamento de que só ele pode governar. Não importa o mecanismo, os meios, desde que ele se mantenha no poder, a justiça, não é? É uma justiça segundo o MPLA, porque a arrogância é notória, porque todo e qualquer tipo de discussão leva sempre a uma melhoria, porque ali há vários pontos que são expostos e no fim acaba sempre com uma solução que espera-se melhor. E o Parlamento é um lugar de debate, não é? Seja ele um debate político, onde uma parte quer ganhar, mas nota-se claramente que o senhor João Martins não coloca
o interesse nacional em primeiro lugar. Em nenhuma situação ele coloca o interesse nacional. E mesmo quando ele fala, por exemplo, ele quando fala do povo soberano, ele relega até o povo soberano numa condição inferior àquela que é a elevação que a oposição atribui ao termo, só o termo mesmo, só o termo povo soberano. Quando ele diz, aqui está a dizer-se muito que o povo soberano, sabe mais quanto, mas pronto, ele tentou contextualizar e reduziu o povo soberano como alguém inferior ao MPLA. Que não podia ser mais algo mais grotesco, não é? Vindo de um político. E esse é que é o problema que nós temos. Temos um regime autoritário que levanta muitas questões. Agora, o ponto principal ali é aquilo que ouvimos depois das eleições de 2022, que temos uma oposição que vai lutar dentro das instituições. Nós não vimos o mecanismo, os métodos dessa luta, não é? Porque essa luta, a ser mesmo verdadeira, firme, eu creio que o senhor João Martins teria pensado 2 vezes antes de fazer esse tipo de afirmações. Mas ele faz essa afirmação de um modo folgado, porque não tem nenhuma pressão. É aquilo que disseste, que enquanto os cães, é uma máxima do MPLA, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Não é? E a título de exemplo, isso é só um ponto, mas há várias outras leis há várias outras leis que têm importância muito, muito grande para as eleições e passaram sem nenhum barulho assim também grande. Só que aos poucos, não é? O positivo que tem aqui é que o MPLA, sentiu-se na posição, também dá uma certa resposta à preocupação, porque as eleições estão a ser a batota está a ser cozinhada, como de hábito, não é? Com muita antecedência, só que pronto, dessa vez, tanto o povo, sobretudo o povo, não é? O povo começou a sentir o cheiro dos ingredientes muito, muito cedo, tá vendo? Então ele está a cozinhar, mas o cheiro do alho, a fritar, já está a chegar. E daí que tem essa... Mas será que, Matumona, será que o povo angolano desta vez está mais atenta e consegue acompanhar e a interpretar as táticas que o MPLA tem estado a utilizar para garantir a vitória de 2027? O povo angolano chegou num momento em que deu agora um tampão, um chega para lá, para a classe política. Porque, Álvaro, por muito tempo, os políticos sempre disseram que o povo não está preparado. Esse aqui é um argumento recorrente. O povo angolano não está preparado. O povo angolano não está preparado. Então, a questão é essa ali. Ainda que o povo não estivesse preparado, cabe às lideranças prepararem o povo. E eles nunca se preocuparam disso, em preparar o povo. Nunca ninguém se preocupou com isso, preparar o povo. Então, graças agora ao acesso que tem, não é? Porque agora o mundo da informação é um bar aberto, a pessoa tem acesso à informação, pode estar dormindo, a informação te chega. Isso permitiu com que o nosso povo também vai despertando, porque, por exemplo, exercícios desse gênero, e acontecem em vários outros canais, permite exatamente esse despertar das mentes, porque não é compreensível, né? Nós somos um povo especial, como dizia o presidente dos Santos, mas também chega um momento em que quando é demais, o povo tem que dizer basta. E estamos numa situação que o povo agora está a dizer basta. Tanto o MPLA como a oposição tem que fazer um bocadinho mais, porque chegou um momento em que, é bem verdade, foi uma altura, uma estratégia do MPLA demonstrar, e qualquer partido ou governo que se senta ameaçado usa essa tática, demonstrar que tanto ele e a oposição são farinha do mesmo saco. O MPLA fez um bom trabalho nesse sentido, demonstrar que a UNITA é igual a nós, ainda que ele vê que vai ser igual. Conseguiu, então, mas chegou um momento em que o povo está dizendo assim, é recorrente, ouvimos falar de terceira via, não é? Terceira via, porque chega a um ponto em que estamos a entender que a elite política angolana está de coluio.
não é? Eles estão hum. a beneficiar-se do nosso Sim, sofrimento. a opinião pública e sociedade civil angolana é que trouxe a hipótese da terceira via. Terceira via. Tudo Hum, porque, tudo porque, por exemplo, aqui onde nós estamos, onde eu me encontro no Reino Unido, uhum, o sistema parlamentar aqui, sendo uma monarquia, não é? uhum, E é isso que muita gente desconta. Sendo uma monarquia, ele põe de uma maneira clara que o título oficial do governo do Reino Unido é o governo de Sua Majestade. E também, do mesmo jeito, o título oficial da oposição é a oposição de Sua Majestade. Quer dizer, enquanto o primeiro-ministro governa em nome do rei, a oposição supervisiona a ação do governo em nome do rei. ok. Agora, no nosso caso, o rei é o povo soberano. No nosso caso, Angola. No nosso caso, Angola, Pois. o soberano é o povo, que é o rei. A coroa é o povo. Nesse Uhum, caso, é o povo a perguntar da oposição como é. Esse disse que nós votamos, ele ganhou, mas nós não votamos. Pronto, mas você está ali a supervisionar por nós, não é? uhum, uhum. Então, qual resposta é que tens por essa ação? É que a oposição não tem respostas. Porque existem alguns elementos que precisamos também aqui observar e fazer passar no crivo, não é? Passar mesmo na peneira. Atenção, tu bem disseste aqui uma coisa interessante, que as elites, as elites políticas deviam preparar este povo e não prepararam. Mas entre estas duas forças, principais forças políticas da elite política angolana, tem alguém que é muito mais astuta. O que é que ela faz? Ela tem ela tem uma base militante muito vasta Uhum, e ao longo do tempo foi educando essa sua base militante com uma ideologia, uma teoria e sempre andou a lhes dar os rebuçados, né? O cavalo para poder estar mais tranquilo e, como posso dizer, obediente a quem vai subir nele, tu lhe dás o rebuçado, o cavalo e tal, lembra o rebuçado e um deles sabe que tu lhe deste o rebuçado uhum, e ele te permite você subir. O uhum, cãozinho, tu lhe dás o seu osso, mesmo se ele está a ladrar, basta que ele vê o osso, ele deixa de ladrar e vai comer o seu ossozinho. Ao menos o MPLA faz isso com a sua base militante. uhum, E essa base militante defende as cores, as bandeiras do MPLA a todo preço. Por mais que ele sabe que eles governam mal, não tem água, não tem luz, não tem asfalto no bairro dele, as estradas que ligam as províncias estão mal, o angolano anda mal, os preços dos aviões internos, domésticos, é uma lástima, tu não consegues viajar de Luanda para quando o Cubango a um preço barato, até o preço do avião de Luanda a Lubango, custa o mesmo preço de Luanda para Johannesburg, está a ver? Mas uhum. essa base militante do MPLA continua não é, a lodar o MPLA. Já isto não acontece com a UNITA. A UNITA, não sei o que é que se passa com a UNITA, isso é uma constatação, não é uma crítica, mas é uma constatação. A UNITA não dá a formação política de facto na sua base. Ele sempre só diz: os angolanos das zonas mais profundas, da Angola profunda, estão com a UNITA. E esse povo, muitos deles não são letrados, são humildes, o próprio quem governa, por saber que este povo é tendentemente a UNITA, os abandalha ainda mais, não é? O governo não chega lá, não resolve os problemas desse povo. Então, esse povo não está altamente preparado. Portanto, Não. Uhum, não é? Eh, uhum, nós não temos uma consciência cívica política alargado.
E é por isso que estamos a ver o próprio MPLA a continuar a querer combater o cidadão que tenta falar nas redes sociais, porque são os novos mecanismos para difundir a informação. E aqui também estamos a ver que o sinal da internet em Angola é sempre tem problemas, tem dificuldades e tal. Portanto, temos aqui um problema sério. O MPLA ainda tem o queijo e a faca na mão e vai continuar a tocar a música e a oposição vai continuar a dançar a música. Como é que vês isso, Não, eu Maconde? concordo com tudo o que disseste, até acrescento mais. É, Hum, é uma questão de liderança e também know-how. hum, Álvaro, não vamos ser, não podemos nos iludir, não é? Ao uhum, seguir o caminho, esse caminho também estaríamos a iludir os outros. pois. Não é sustentável. Eu já afirmei várias vezes que o líder da oposição em Angola, o líder do maior partido na oposição, não sabe fazer política. E insisto aqui, reitero, que não sabe fazer política. Por que eu digo isso? Porque a política tem as suas fórmulas. É uma ciência. Uhum, Vou dar um exemplo. Enquanto líder, quando falamos de liderança, por exemplo, a liderança também tem as suas características. O Álvaro, pela tua experiência de vida, convivência, tanto a nível acadêmico, chefe de família, tudo aquilo, se te aparece um líder agora, você vai saber que esse é líder. Por quê? uhum, uhum, Tem sempre algo de líder que desponta. Yeah? hum, Eu posso usar um exemplo simples para demonstrar isso. O líder, uma das características de um líder, o líder, é aquele que, quando eu digo líder, somos todos, mas sim. aquele líder mesmo, líder de verdade. Yeah? Ok, das massas. Exato. É alguém que escolhe uma causa para a qual ele pode fazer sozinho, está disposto a fazer sozinho. O líder não depende de seguidores. Hum, Esse é o líder. Posso dar o exemplo de uma mangueira, uma laranjeira, não é? ok. Essa árvore de frutas sendo líder, ele Uhum, não precisa seguir ninguém, ela está ali a fazer a sua coisa, que é dar fruta. Nós, os seguidores, é que somos atraídos pelo ok. líder. Agora, o Álvaro vai reparar que houve uma situação no parlamento em que a oposição reagiu, não é? A Sim. oposição reagiu. Só o facto de ter reagido é bom, a reação. Uhum, Mas a reação é o contrário de ação. Quer dizer que alguém agiu e o outro reagiu. E quando assim acontece, porque é frequente, isso denota, segundo Nietzsche, o filósofo alemão, é que denota que o forte age e o uhum. fraco reage. Então aqui Reage. estamos numa relação de força e fraqueza, sendo a Uhum, oposição fraca. Agora, mesmo na reação, aquilo que eu disse que o líder tem que estar visível, não é? uhum. Houve uma conferência de imprensa em que anuncia-se uma série de manifestações. Vamos fazer manifestações, e essa manifestação, esse processo é anunciado em princípio, não é? Antes do debate no parlamento. Exatamente, é um anúncio em princípio. É uma promessa de manifestação, não tem ainda, não tem data, isso depois vai ser elaborado. Que para mim, aquilo soou mais como algo feito em cima do joelho. Hum, É igual, Álvaro. Assim se dizem que vai começar a guerra agora em qualquer banda. Em pânico, compramos chabo de pães, metemos ali. É pânico. hum, Quando o anúncio de guerra não passava de um anúncio, mas aquele pão o padeiro fez em pânico. Não tem sal, não fermentou em condições. Quer dizer, é o que aconteceu ali. Porque o líder não estava visível. hum. O líder do partido, não é que é o ACJ, não estava ali. Estava o Liberty Chiaca a fazer aquele anúncio enquanto presidente da bancada parlamentar da UNITA. É, isso aqui é uma crítica e um reparo ao mesmo tempo, não é? Uma Sim, uma observação. crítica Yeah. justa e Então, elegante, não ele é diz aqui que, barulhido, não é ele diz que barulho, isso é uma crítica elegante. depois o presidente vai anunciar. Não, não é assim que funciona. O líder tem que estar presente, o povo segue o líder. Em qualquer situação, o povo olha sempre para o líder. É
um exemplo mesmo, vamos dizer, porque não estamos sozinhos no mundo. Isso é uma questão que os astrologistas, não é? Se questionam, será que estamos sozinhos no universo, não é? Yeah. Uhum. Mas quando se trata do planeta Terra, sabemos que não estamos sozinhos. Então, há outras experiências. O Álvaro nota que, por exemplo, falando em liderança, o Stalin foi um líder teimoso e ele não era um bom general. Não foi um bom general, mas apoderou-se de todos os poderes, tanto dos generais, quer dizer, ele ficou o general dos generais e tudo aquilo. Quando a Alemanha começa a invasão, quando a Alemanha invadiu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a União Soviética, não foi por falta de aviso, ele ignorou. Mas enquanto o ataque decorria, o povo consciente que temos um líder que nos acostumou que ele é que é o líder, o dono da razão. Álvaro, ninguém fez nada, todo mundo estava à espera da Da voz ação do comando. do Stalin. E o Stalin não sabia o que fazer. Eles ganharam aquilo com a ajuda do clima, não é? A neve travou o avanço alemão, mas ele só conseguiu dar uma resposta quando chamou os seus generais e disse: para como é aqui, como é que vamos fazer? Os generais de verdade, porque ele estrategicamente era fraco mesmo, não é? Salvo a propaganda que eleva Stalin ao estatuto que ele tem. Então, no nosso caso, é mesmo uma questão de liderança, porque a liderança, quando a liderança é fraca, o povo também é fraco. Porque, Matumona, devemos aqui dizer, porque nós somos a sociedade civil e não devemos ter receio de fazer essa leitura, porque somos nós, afinal de contas, que vamos nas urnas e votamos, não é? E temos que ser persuadidos pelos líderes fortes. Exato. Quando o líder não demonstra força, é complicado. Por mais que tu sejas amor à camisola, estás a ver que o amor à camisola, ele vê mesmo para que o líder dele é fraco, aquilo que acabaste de dizer. Portanto, ele só está ali a resistir porque ele não pode desistir, mas ele sabe, pá, não estamos com nada. Exatamente. Estás a ver? E Yeah. isto tem estado a acontecer. Por quê? E eu queria fazer uma pergunta. Não é que este anúncio de que vamos fazer manifestações é um anúncio desesperado? Porque olha bem a tática que a UNITA usa. Em vez de dizer o nome UNITA, vamos dizer a oposição usa. Antes deste debate acérrimo, porque eles já tinham feito a proposta, fizeram a entrada onde é que está o documento? Eu tenho tido aqui o documento na mesa, não sei onde é que eu meti. A proposta de alteração da lei da UNITA não traz nenhuma inovação, meu irmão. O que é que ela faz? Ela faz a emenda da lei que já existe. Sim. E é por isso que no parlamento todos votaram em unanimidade, aceitaram. E o João Martins fez alusão a isso. Fez alusão a isso. E depois, outra observação. Já tinham aceito até a proposta da UNITA. O presidente do... o presidente da... Como é que chama? Da CNE, o candidato, o famoso candidato. Já tinha sido votado e já tinham anunciado a data da tomada de posse. Eles tinham uma semana antes para poderem fazer a tal dita, como é que chamam? A não sei o que é cautelar, não é? A providência cautelar. A Sim. providência cautelar ao Tribunal Constitucional, ao Tribunal de Luanda. Não fizeram a tempo, esperaram na sexta-feira passada, que era a sexta-feira santa, né? Que se sabia que teríamos um weekend paralisado e tal, e o tribunal sábado e domingo não trabalham, porque eles são função pública. E na segunda-feira iria tomar posse o tal dito presidente do tribunal. Portanto, a UNITA aqui pôs água. Ele não tinha que... Porque, e a tomada de posse era na segunda-feira, às 10 horas, uma coisa assim. Como é que tu queres que o tribunal, você está a escrever sexta-feira, tu querias que sábado fizessem alguma coisa? Portanto, eles sabiam que aquela nota deles cautelar iria ser vencida. E foi vencida.
mesmo assim, eles depois vêm anunciar que vamos fazer manifestações e tal. Mas são táticas muito fracas. Esse debate que houve, que o João Martins acabou de falar, vê como é que o João Martins está a falar com muita calma. Sim. Estás a entender? E outra, o que eu noto é que agora a UNITA está a começar a agir tardivamente, tentar dar ouvido à voz do povo. E tu bem disseste, um líder não deve depender de ninguém. Um líder avança. Agora, epá, não quero colocar em dificuldades ou não dificuldades, mas isso é uma leitura merecida. Sim, olha, Álvaro, desculpa te cortar, Hum, uma lástima, uma coisa triste, não é? É aquilo que diz o francês: on ne change pas l'équipe qui gagne. Não se troca uma equipa vencedora. hum, Reconheço e entendo que cada homem é um homem próprio, tem seus valores, seus princípios, não é? E imagina que, Álvaro, se de repente o Álvaro é colocado como diretor ou vamos dizer, diretor de uma, ou gerente do maior banco da Itália, não é? hum, hum, Os funcionários daquele banco só podem dizer uma coisa: o Álvaro é o melhor gerente que já tivemos, um dos melhores que já tivemos, ou é melhor que o seu antecessor, ou então é o pior que já tivemos. uhum, Para chegar a essa conclusão, é em função das tuas ações. Quais seriam as tuas ações? O Álvaro não pode chegar no banco, não é? Um banco uhum. que funciona, está a correr tudo bem. Pega, desmonta a máquina que funciona e vais reiniciar Hum, o banco, como se tivesse a fundar o banco novamente. hum. Yeah? Vê um exemplo, não vamos for longe. Donald Trump. Ele encontrou uma economia estável, vê o que está a fazer. Está a tirar peças. Sim. Porque Isto é ele quer, enfraquecer o país. tem que enfraquecer o país. Então, no caso vou dizer, é difícil separar as duas coisas, não é? A oposição e a UNITA, porque a UNITA é o maior partido na oposição, dali o líder da UNITA é o líder da oposição. Uhum. A UNITA é, na sua gênese, um instrumento de luta. Sim. Em 92, num dos comícios, o Dr. Savimbi disse o seguinte: ai, se a UNITA enfraquece. E ele repetiu, acho que repetiu 3 vezes, acho que foi no comício dele do Kwanza Sul. Ai, se a UNITA enfraquece. Então, de uma forma de antivisão, estamos numa situação que o senhor não queria Hum, imaginar uma UNITA fraca, porque ele via que seria assim. uhum. Então, a UNITA está fraca, cada vez mais fraca, tudo por quê? Porque há um esforço, eh, há um esforço de dessavimbização, se faz sentido, da UNITA. Quer Hum. dizer, nota-se que o líder atual, não sei se é por ciúme, alguma coisa, ou ele quer desfazer a imagem de Savimbi na UNITA, não é? Mas E ela até marcando poderia. a imagem dele próprio. Ele até poderia não ser savimbista. Cada homem é o homem próprio. E Não, mas, mano, o que eu mesmo estou a querer dizer é o hum, seguinte, não é seguir bem a tua linha de pensamento e o que tu querias dizer, e em todo caso vais falar ainda. Ela até poderia hum, eh, criar a sua imagem forte, marcar a sua época, mas não necessariamente diz Savimbi, como posso dizer, atacar a figura de Savimbi. Ele Savimbi. poderia continuar a elevar a figura de Savimbi, mas marcar a sua época com atitudes. É que ele essas atitudes não tem. Não tem. Primeiro, deixa eu só indicar algumas coisas aqui. Eu fiquei muito triste com o líder do maior partido da oposição, porque aqui alguém já escreveu a oposição em Angola não é só a UNITA. Ou melhor, é só a UNITA? Ok. Eh, vamos com calma e vamos prestar bem atenção, pés no chão. Quem está sentado, senta bem. Porque aqui estamos a falar de coisas sérias, é questão do país. Aqui não como posso dizer, dar papa, não. Aqui a questão de dar papa acabou. É Hum, começamos a comer agora comida sólida, por hum, favor. É o país em questão. O líder atual do maior partido da oposição
Ele, para já, empatia com o povo não tem. O que aconteceu era uma época, digamos assim, como é que se chama? Era uma tendência, era um vento, porque precisava-se de uma figura da oposição, e como ele, na altura, era um homem que falava no parlamento, era o que tinha mais, era o líder da bancada parlamentar, e tinha vernaculidade. E Uhum. todos foram naquela. Porque a UNITA tinha um líder, que era o mais velho Samakuva, que não tinha esse carisma, carregar e tal, homem do povo. Pá. E o Adalberto aproveita esse vazio e se introduz no início. Ele começou bem, mas depois vimos um líder da oposição que se tornou muito elitista. Vai no bairro pobre a fazer uma resposta contra o governo, manda meter tapete no chão com sapato altamente invernizado, sapato bem escovado. Está errado. Se você defende a classe mais desfavorecida do país, a franja mais desfavorecida do país, vai de tênis, põe jeans, vai de camisola, não mete tapete, demonstra que você está com esse povo. Vê como é que o Mondlane é na chuva, ele mete bota de chuva e tal. Se é para apanhar chuva, ele também apanhava chuva. Sim. Ele entrava na casa do pobre, sentava ali com o pobre, se fosse para comer funs com as mãos, come funs com as mãos, faz sentir que você está com eles, está a lutar por eles. Mas o líder, esse tempo que ele tinha para poder começar a galvanizar, não fez isso. Ele preferiu ficar ali no coisa e tal, com aqueles amigos dele que são do MPLA. Está a entender? É Uhum. por isso que muitos começaram a se desmoronar. E é por É. isso que dentro da UNITA, querer ou não, vamos ter que dizer isso, porque eles ainda têm 2 anos para se arrumarem. E esse é o momento deles dizer para que eles se arrumem bem. Porque se falarmos essas coisas 1 ano antes, será tarde. Então esse é o momento. Eles Exatamente. dentro da UNITA, neste momento estão em crise à busca de uma outra figura que possa encarnar aquele líder que até o país está a precisar. Sim. Porque caso contrário, temos ali muitos intelectuais angolanos que o próprio povo pode escolher, indicar, e o próprio povo elevar esta figura e fica a terceira via, porque quem vai resolver o problema, porque ele próprio tem de ditar, mas não tem que esperar da UNITA, tem que ser o povo a decidir. Então, se é assim, o povo vai ter que inventar a terceira via, bate o MPLA, bate a UNITA e põe ali um líder que ele quer. Exatamente. Álvaro, eu estava aqui mencionei uma das características, né, que são notórias de líderes. Tem Uhum, várias. A outra, por exemplo, um líder tem sempre uma mensagem. uhum, O líder tem uma mensagem e essa mensagem deve chegar. Ele tem que fazer tudo para fazer chegar a mensagem. uhum, Porque os demais, em relação ao líder, são seguidores, não é assim? uhum, Agora, há muita gente que segue o líder da oposição em Angola, não é? Porque eu até posso falar o nome, não tem problema. Porque muita gente segue o ACJ, mas agora, vamos seguir o ACJ até o quê? O que é que você está a seguir? Questiona ainda. Qual é o uhum, fim? Qual é o destino? Ele está a te levar aonde? uhum. Eu tenho que perguntar isso. Está a te levar aonde? E como? Olha, que houve situações que aconteceu no Quênia, que um pastor pregou na sua congregação que deviam fazer um sacrifício, fechou as portas da igreja, atou fogo. Todo mundo morreu ali. Porque seguiram um líder. Hum, Claro, eu não estou a dizer que o ACJ é esse pastor, que, para não confundir as minhas uhum, palavras aqui, que o ACJ está a incentivar um suicídio coletivo, não é isso. Mas não foge à questão. O líder tem que ter uma mensagem clara. Onde é que você enquanto seguidor, quando digo você, é porque tem pessoas que estão a assistir, algumas são fanáticas, não é? uhum, Pergunta mesmo, onde é que esse líder está me levar? Qual é o destino? O que é que eu tenho a ganhar com esse destino? Não é? Então, dali, pode chegar a uma conclusão que esse líder é meu ou não é. Porque eu, por exemplo, qualquer pessoa que se coloca em situação de liderança, em relação à minha pessoa, a minha primeira preocupação é o destino. Eu não quero saber se o líder é cambuta, é alto, é claro, uhum, escuro. Eu quero saber o destino. Está me levar aonde? Não é? E depois, me convém esse destino? Eu quero ir para esse sítio.
Então, se aquele é o fim que eu quero chegar, então sigo. Agora, onde nós estamos, é aquilo que eu estava a dizer antes. Uhum. O instrumento, a ferramenta de luta, que é a UNITA, que o Dr. Savimbi deixou, não diz ali que o próximo líder tem que ser Savimbi em miniatura, ou Savimbi. Não. Só está a dizer que esse líder tem que seguir os preceitos da UNITA. A razão da fundação da UNITA é que qual é o objetivo? E encontrar mecanismos que façam valer aquele propósito, aquele desiderato, não é? E estamos numa situação onde temos agora uma UNITA da cidade que é muito contrária daquela UNITA da mata. A UNITA da mata tinha mais apetite, não é? Uhum. Que mesmo sem as armas, tinha mais apetite de luta e tinha mais foco em termos daquilo que era o objetivo e a missão Mas que tinha para alcançar. Matumona, nesta parte sobre a UNITA que sai das matas e a UNITA se urbanizou, eu penso que aqui é algo positivo que a UNITA fez. Oh, não, Álvaro, não me entende mal. Quando digo Hum, mata, não é? É mesmo também lá na mata, não é? É mesmo uhum. lá na mata onde o doutor Savimbi formou grandes quadros. Quando chegaram na cidade, foi um grande exemplo. Não falo Sim, da mata como, Matumona, vamos dizer, como porque eu desprimor. já afrontei esse debate com alguém, que não Hum, eras tu. É preciso vermos uma coisa. Primeiro, a UNITA, quando estava na mata, tinha mesmo características, não é? Eh, de quem está na mata, está a reivindicar e tal. E naquela época, digamos, a luta era direcionada de uma outra forma, porque estavam na mata e a sim. tendência mesmo era vir derrubar quem está no poder e eles se instalarem, né? Eles Uhum, tinham as bandeiras, tinham o hino nacional, portanto, depois eles, praticamente eles aceitam, eles mudam de tática com os conselhos do falecido, como é que chamava, o grande estratega e inteligente intelectual, o Tito Xingu, não é, é Tito Xingunji, né? O Tito Xingunji e tal. uhum, Porque o Tito Xingunji é que andou a aconselhar o Savimbi para abandonar a mata e ir para as zonas urbanas. uhum, Ok, acontece em 92, lhes devolveram novamente para a mata, mas eles estavam na cidade, porque o país ficou dividido em dois, a UNITA até tinha vantagem, tinha 70 e tal por cento do controle do território. Estou a vir. Ok, a UNITA começou a se readaptar em voltar a ser um partido urbano. E olha que não foi fácil, a UNITA ali avançou. E hoje, Luanda é bastião da UNITA, não é do MPLA. A capital do país, hoje, é base da UNITA. Vamos dizer isso claramente, sabe-se. E o próprio MPLA já teme Luanda. Ele tenta fazer suas manifestações porque ele ainda tem os anti-motim, não é? A polícia de intervenção rápida que os protege e fica ali a fazer. Mas Luanda, em termos de opinião pública, é da UNITA. Agora, o líder tem que fazer um esforço maior para não esfriecer, porque e tem aqui algo está ali a faltar, que a liderança da UNITA deve fazer, é obrigada a fazer. A UNITA ainda não perdeu tudo. A UNITA ainda pode inverter a situação. E ela tem que se tornar o partido da situação, o partido líder da situação política no país, e o MPLA tem que se sentir mesmo sufocado, tanto faz urbanamente e nas periferias do país. O MPLA tem que sentir a rasca. É isto que a UNITA agora tem que fazer, mas não é isto que a UNITA está a demonstrar. Está a ver? A uhum. nossa preocupação está por aí. Porque Sim. não vamos aqui romantizar a coisa. Aqui, neste Ah, momento, o MPLA, é inútil que o MPLA procure ganhar as eleições, porque o sim. povo está cansado do MPLA. Então, a UNITA não se envaidece. Aliás, esse ponto é o que eu estou aqui a dizer, o envaidecimento. Porque a UNITA, não é? A UNITA, quando estava na mata, tinha foco. Vamos excluir ainda o aspecto guerra. Eu não estou aqui a advogar que a UNITA não devia ter feito acordos de paz, nada disso. Tem um aspecto organizacional, Uhum. que quando a UNITA estava na mata, tinha um foco, tinha uma meta. Sabia, não é? Tinha essa máxima, não é? Tudo bem que havia ali
uma mensagem subtil, que era bélica, claro, mas Uhum. o essencial era a mensagem Uhum. Menong, ponto de partida, Luanda, ponto de chegada. Obrigado. Ok. Então, com essa UNITA atual, qual é o ponto de partida? Já está em Luanda. Já tem Luanda. A minha questão é essa aqui, em relação à liderança. Uhum. No outrora tem um líder que está a dizer Menong, ponto de partida, Luanda, ponto de chegada. Eu estou a vos levar para Luanda, com o objetivo de assumir o poder Ele tem que político. trocar o discurso, tem que acabar com essa que vamos fazer luta dentro das instituições, tem que acabar essa história. Porque já Então, no Tribunal Constitucional, ele só tem um juiz conselheiro, um ou dois juízes sim, conselheiros, porque que não conta nada. E Álvaro, vê, por exemplo, só o vídeo que assistimos aqui do João Martins. O João Uhum, Martins, no parlamento, ele teve a última palavra. Alguém teria tido a última palavra. É normal, não é? sim. Mas, naquela troca, porque a vida é assim, o dia a dia é uma negociação. Mesmo quando despertamos da cama, Uhum, nós negociamos conosco mesmo. Primeiro é um diagnóstico. Como é que está a cabeça, como é que está a perna, até sair da cama e vencer o dia, não é? Então, uhum. naquele contexto de conversa, ganha sempre quem está mais determinado, com maior foco naquilo que é o seu desejo. O que o MPLA quer? João Martins categoricamente meteu na mesa, acabou, e mais ninguém tossiu. Agora, vocês do outro lado estão de acordo com aquilo? Quais são as vossas opções? Meu irmão, sabes, o doutor Macedo, uma vez na Rádio Essencial, disse algo muito interessante que o povo já tem falado e alguns ativistas têm falado. Por exemplo, vou pegar o nome do Domingos da Cruz, tem dito, está a entender? Só que o Domingos da Cruz é também crítico à UNITA, né? O Domingos da Cruz parece que não acredita na UNITA, mas ele tem dito coisas interessantes. Com o MPLA, nem pelas instituições não funciona. Aqui a questão que a UNITA deve fazer é romper essa estratégia de luta dentro das instituições. É, A instituição que lhes fica ainda neste momento é o parlamento, porque ali eles ainda têm que marcar a coisa, como é que é? A barricada, para o MPLA não tocar na Constituição. Portanto, o, uhum. O Álvaro vê, por exemplo, quando vimos todos a conferência de imprensa do presidente da bancada parlamentar da UNITA, houve lá alguém que fez uma pergunta. Então, se o MPLA não fazer o que vocês querem depois da manifestação, o que é que segue? Será que é um caso de se não vai a bem, vai a mal? vai depender, Matumona, vai depender de que manifestações a UNITA vai querer conduzir o povo a fazer. Exatamente. Ali é onde tá o grande problema, porque a pessoa, qualquer parte de uma situação negocial, porque essa chamada de manifestação também pode ser um bluff, não é? O MPLA pode dizer que é para tirarmos o manico, sei lá, e acabou, não é? E daí, o que é que segue? Será que a retirada do manico nos proporciona eleições credíveis, eleições justas? Claro que não. Não. Claro que não. Então, é mais uma vez demonstrativo que a UNITA aqui fez algo em cima do joelho, reagiu de uma forma só que pronto, para mostrar para o povo, porque o povo está também descontente com a UNITA. Cada dia que passa, não é? Eu penso, A nossa frustração. Matumona, eu estou a entender o que estás a dizer. Eu penso que, desculpa, alguém vai dizer que Álvaro corta muita palavra quando as pessoas estão a Não. falar. Não, aqui agora estamos a utilizar o método dos debates aqui do Ocidente. É assim, Matumona, é, a UNITA, por mim, errou de ter anunciado que vai conduzir manifestações para o resto do país. Isso aqui foi entregar a bandeja servida ao MPLA. Porque desta forma agora a MPLA está a começar a estudar N táticas, não é? N soluções para poder desmoronar tudo aquilo que a UNITA pretende fazer. Eu penso que essa situação das manifestações tinha que deixar com o povo soberano. E a UNITA tinha que manter o papel dele de líder da oposição, estar no parlamento, e o que a UNITA deve fazer é saber dialogar com
a sociedade civil. Isso é que a UNITA não está a fazer, meu irmão. Exatamente. Aqui estou a abrir já o jogo, e se o Não, MPLA ouvir, pode ouvir, mas a UNITA, o que ele devia fazer é começar a dialogar com as vozes críticas da sociedade civil, com sim, aqueles que têm capacidade mobilizadora da sociedade civil. Estar sim. em sintonia. Isso acontece com liderança. E eu, pelo menos, não é? Eu, pelo menos, falo do, vamos dizer, eu critico a UNITA, eu acredito na UNITA, Uhum, mas a forma como que está a ser conduzida, não é? uhum, Epa, é que é questionável. Porque não está a fazer as coisas que uma oposição devia estar fazendo na posição, no lugar da UNITA. Porque a UNITA está fraca por demais. uhum, Há vários mecanismos. Vê, por exemplo, manifestações convocadas, como é que é? Começa na Santa Ana, tem uma marcha até no 1º de maio, ou até no Largo das Escolas, e depois. Até isso enfraquece a imagem da própria UNITA. Porque o MPLA não teme nenhuma ação da UNITA, porque a UNITA já demonstrou para o MPLA, não é? Por A mais B, que não se preocupe. Isto, há um ponto que eu não vou chegar. uhum. Há um ponto que eu não vou chegar. Enquanto que em situações negociais, ganha aquele que demonstra ser mais maluco que o outro. Você falou só o termo. Porque Então, é a UNITA assim. está a mostrar para o MPLA que não, eu sou um partido sano, Uhum. e você pode continuar a ser insano, mas eu vou te chamar a razão. Esse é um problema. Aqui é preciso sabermos separar as águas. O Estado não é o MPLA, mas o MPLA quer se fazer de Estado. Então, a UNITA, se quer manifestar, tem que fazer manifestações inteligentes, manifestações na dimensão de um partido da oposição, porque isso se faz. Agora, aquelas manifestações que metem o Estado de joelho ou metem o governo de joelho e recorre a ir pedir favores ao parlamento, aí é o povo que tem que fazer isso. Não, agora, Álvaro, fomos a falar assim, Aham. vão te acusar de contradição, porque em um momento pediu-se que houvesse liderança, não é? Não, mas Malundo, aliás, Malundo, Uhum, não é contradição. Aqui estamos a ser muito claros. uhum, Existe um, uma atitude frióvula, não é uma atitude fria, uma atitude desconectada uhum, com a massa crítica. É uhum. aí onde tem que se mexer alguma coisa. Sim, yeah. Ok? Não, não é verdade, porque disseste algo muito interessante, por exemplo. Não se entende como é que a UNITA, não é? Enquanto esse movimento que lidera a oposição, não tem uma ligação direta com os líderes da sociedade civil. Vê, por exemplo, no contexto da Frente Patriótica Unida, estava o deputado Francisco Viana nas vestes de representante da sociedade civil, mas é alguém que a UNITA puxou do MPLA, Uhum. enquanto membro do MPLA, membro do Bureau Político do MPLA, mas aquele é um lugar que podia ser um sindicalista, não é? Tudo bem, o argumento seria que os sindicatos também têm historicamente ligação com o MPLA, devido ao sistema do partido único, tudo, mas a sociedade civil está ali, é ativa, requer liderança. E os líderes? Nesse momento, os líderes. Há quem pode dizer, mas a UNITA não é o único partido na oposição. É bem verdade, não é? É bem verdade, mas só há um líder de cada vez em qualquer situação. Numa casa só tem um pai. Então, Uhum. a oposição no seu todo é encabeçado pela UNITA, porque a pessoa, o outro oponente, não é? Uhum. Qualquer outro partido que estiver na posição da UNITA enquanto opositor, que decidir de uma forma contrária à UNITA, assumir as rédeas, vamos dizer, assumir as rédeas dessa luta que se quer da mudança do nosso país, aí sim, nasceu a terceira via. Uhum. Quando nós falamos que não a UNITA não é. E isso aqui é uma narrativa que também está via agora da UNITA, que nós não somos os únicos opositores. Yeah? Uhum. Só isso por si só é um sinal de que a UNITA está a abdicar da sua posição.
É uma interpretação também legítima. Quando o presidente da bancada parlamentar da UNITA diz que os outros também, não, você está a abdicar, porque a terceira via vai ser precisamente aquele que chegar e dizer que, olha, eu vou assumir as rédeas. Olha para Moçambique, a Renamo está em terceiro lugar. Tudo porque apareceu alguém que assumiu as rédeas, mas que antes estava também atrás na carruagem. Mas o momento que ele disse que não, eu vou fazer algo diferente, ultrapassou a Renamo, que é a oposição maioritária. Em nosso caso, quanto mais a UNITA e aqueles que seguem a UNITA forem alimentando essa narrativa, segundo a qual a UNITA não é o único partido na oposição, dali que é injusto criticar a UNITA, não é? Esse por si só está a abdicar a posição de líder. Então está a abrir o caminho para a terceira via. Sim, e isto é que tem que se evitar, mas eu já ouvi aí vozes assim, digamos assim, em águas leves, superficialmente, que o para já está a ponderar não abandonar a aliança da Frente Patriótica Unida, como se tem já dito, não é? Que o para já quer se aliar ao MPLA. O para já, inteligentemente, deu conta do recado que, afinal de contas, as coisas estão muito mais sérias do que antes, do que se pensava, melhor dizer. Por quê? Ele se aliando ao MPLA não está a fazer nada, também está a se afundar. Porque o problema aqui é que o povo, e aí é onde eu digo que a Mihaela Weba fez o discurso da Mihaela Weba, atenção, foi uma bomba atômica, porque ela disse ali certas coisas que neste momento não está a fazer dormir os homens do MPLA, porque ela disse: façam as manigâncias que quiserem, mudem o que vocês quiserem, as eleições já estão decididas pelo povo. Porque o povo já decidiu, o povo sabe quem ele quer no poder. Isto é verdade, Matumona. Quem que vai vir desmentir isso do povo? Se for mesmo eleições transparentes, o MPLA sabe que o povo não quer o MPLA. E como já se sabe isto, o que o MPLA nesse momento teme, ok, é o que se diz em francês, soulèvement populaire. E não quero dizer em português. Quem entende francês entendeu. Soulèvement populaire. Isto é que o MPLA tem medo. E o senhor Macedo já falou. E já se fez já houve uma pequena provazinha que tinha feito outro jovem angolano. Não é o bate-panela. Bate-panelas não... É uma ação simbólica. Mas tinha uma outra ação que é muito mais pesada. Se o povo decidir, e que não tem que ser a UNITA, tem que ser o povo a decidir, o povo mesmo é que vai buscar a UNITA, vai dizer: UNITA, nós te queremos no poder. Agora, a UNITA tem que ter sintonia com este povo. A UNITA agora tem que maquinar como cozer, como tecer bem esta sua conexão com o povo, porque o povo, a qualquer altura, te pode dar costas. Porque, veja uma coisa, Álvaro. Se for a reparar, qual foi a última vez que nós ouvimos aquela máxima? O MPLA é o povo é o MPLA. Esse argumento já morreu. Já morreu. Então, ele é um tal problema. Nós, por exemplo, o problema da Angola é conhecido por todos nós. Conhecemos o problema da Angola. A questão é a solução. O MPLA está a fazer o seu papel. Se formos a buscar, porque quando falam que o MPLA é maquiavélico, mas se formos buscar um dos princípios do Maquiavel, o príncipe, não é? No príncipe, Maquiavel diz que vale mais, chega um momento, de princípio, o príncipe quer ser amado pelo povo. É aquela coisa, o MPLA, o povo vai MPLA. Ele quer ser amado pelo povo. Mas chega um momento que o povo depois se farta do príncipe. Nessa altura, o príncipe não se importa mais do amor do povo. Ele chega a uma outra conclusão, que é aquela que vale mais ser não existe temido. Interesse nacional no MPLA. Não, vale mais ser temido do que amado. O MPLA, agora, é um MPLA que quer ser temido. Sim.
É por isso que ele não se Porque não interessa da interessa, porque nação, meu nós Deus. estamos exatamente onde o MPLA nos quer temer, temos medo do MPLA, tanto é que até, não é, a liderança da oposição caiu nessa, que Uhum. quando em 2022, quando o MPLA colocou os tanques, aquele é um ato de terror, não é, para aterrorizar Sim. as pessoas, é o medo. Porque ele está a dizer claramente, vocês façam o que quiserem, eu daqui não saio. Eu vou vos colocar sob medo, vocês vão mesmo me temer. O vosso amor pouco me importa, não é? Há pessoas que aparecem em diferentes fóruns, insultam a pessoa do Presidente da República e outros membros do- da sua entourage, mas eles não estão nem aí. Tudo por quê? Vê, por exemplo, só até a esse particular, eles introduziram a lei do ultraje. Uhum. Quer dizer que eles são também alérgicos à ofensa, não é? Porque quem insultar, quem ofender, vai para a cadeia. É a lei do ultraje. Sobre os insultos, eu penso que o povo já compreendeu e o Uhum. povo nem está mais a ligar o insulto, porque já entenderam que o insulto não resolve. Não resolve. O Então, insulto não é resolve. isso ali. Então, o MPLA, em todo caso, não é? É perca de tempo. Começamos agora a falar MPLA isso. Não, agora, quer dizer, quanto mais nós nos questionamos como resolver um problema chamado MPLA, não é? Então, ali começamos a nos olhar entre nós. Porque mesmo eu que estou aqui a falar, não é? Tem aquele, acho que hoje é o dia do francês, não é? Tem o cantor congolês, o grande Papa Wemba. Ele diz Hum. assim, como é que ele diz? Nous sommes dans un monde où tout le monde observe tout le monde. Même les Uhum. observateurs sont observés. Hum. Quer dizer, estamos num mundo, ou vivemos num mundo, onde todo mundo observa todo mundo. Mesmo os observadores São também estão a ser observados. observados. Então, Uhum. é normal, por exemplo, alguém dizer, é você que está ali, qual é a solução? Quem dera eu pudesse dizer que vamos fazer isso, no dia 1, tal, 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 resolvemos a marca que chama MPLA. Tá a ver? Então, Uhum. nós nos encontramos. É dali que é legítimo todo tipo de chicote que a UNITA vai apanhar da parte do povo. Eu sou membro desse povo, dessa sociedade civil. Sim. Porque quando olhamos para a UNITA, é dali que eu disse no princípio, a UNITA foi criada como uma ferramenta de luta. Porque tem outro dito popular, Matumona, que diz: o bebê que não chora Não mama. não mama. Eu não sei o porquê que muitas pessoas estão preocupados em se não criticar a UNITA. Atenção, uma coisa é uma crítica construtiva, temos que saber distinguir crítica construtiva e a crítica destrutiva. Hum, Os que fazem crítica destrutiva à UNITA, nota-se que essa aqui está a destruir, que está a hum, fazer uma crítica para destruir a UNITA. Mas existem aquelas críticas que é como, por exemplo, é o filho que está a chorar, ah, mas tenho fome. Você que tem a solução. O bebê sabe que a solução está na mãe. Tá a ver? E é isso, a sociedade civil atenta está a exigir da UNITA uma outra postura, um outro mecanismo de levar avante essa luta. totalmente. E eu até mencionei há pouco, foi o próprio Dr. Savimbi que disse, Não é que a UNITA tem que ser palavras dele, descartada, não. se a UNITA enfraquece. Está aqui. É. O que será de nós se a UNITA enfraquece? Está aqui, estamos a sentir a pele. O que é de nós como a UNITA Ah, fraca? Porque é uma. disseste uma coisa. Matumona, desculpa só porque quero andar para irmos buscar o mais velho António Venâncio, que Uhum, uhum. serve, depois disso que estamos a falar, serve ouvir o mais velho Venâncio, Antônio Venâncio. Ok. E o MPLA, esta é a última fronteira que ele está a navegar. Uhum. E a última fronteira é aquele de se fazer temer. O único governo que se faz temer no mundo é o governo coreano, não é? Uhum. É Norte-Coreia, né? Rio do Coreia do Norte, Norte. Kim Jong-un. Yeah. É o único. Quem é o outro que tem a atitude daquele presidente ou daquele governo? Não tem. O Irã é adversário da América e tal, mas existem eleições e há mudança. Yeah. Na China,
tudo bem, mudaram o sistema, agora é Mas esse é papável, do não é? É partido único. papa. Yeah. Yeah. Agora ali, o líder do partido é papa até que ele morrer. Uhum. Né? É um governo temível. É assim que está a legislação lá. Agora, em que outra parte do mundo o homem é temível? Até na Venezuela, aquele homem já não é temível. Maduro. Maduro não é temível. O povo já não lhe teme. Ele está ainda ali a aguentar e tal e que, mas tem estado a negociar nas escondidas com os americanos e fazem Uhum. seus favores, né? Então, esta que é a última navegação do MPLA, porque se ele tocar só naquela tecla de querer usar força, não sei o quê, ali acabou. Houve o mais velho, antes de morrer, o Aenga Chito, já tinha dito, e há outros que estão a replicar o que o Aenga Chito tinha dito. Esses nossos empregados mesmo de casa é que vão nos dar cabo. Porque esse povo que ganha mal, dorme mal, os filhos lhes tratam mal, vão na escola, não tem carteira, não tem casa de banho e coisa, os filhos deles são maltratados na escola, são, como é que se diz, violentados. Uhum. São esses colaboradores domésticos, os que aguardar de nós, são eles. Esse povo martoriado de Angola é que trabalham também para esses senhores, são os empregados das empresas deles. Sim. Não sei se o próprio MPLA não está a ver que não podemos exagerar. Chegou o momento também de usarmos um pouco não é, a lógica e acalmarmos as águas. Porque não adianta, porque senão vamos ir viver a história, o cenário de Moçambique, que é desnecessário, não precisamos chegar na situação de Moçambique. Não precisamos. Mas, nesse momento a escolha está em três, está num triângulo, Matumona. O triângulo qual é? MPLA, UNITA, povo. E o povo está a começar a ganhar espaço. O povo está a começar a ganhar espaço. O povo já não quer do MPLA. Agora, a UNITA tem que procurar negociar com o povo e fazer o justo. Este é o cenário. Esta é a minha leitura jornalística, porque um jornalista traz a leitura social e expõe, não é? Isto é que está a acontecer. Não adianta pensar que o Álvaro está aqui a fazer militância pela UNITA. Não é militância, é a realidade. Uhum. Todos os outros partidos da oposição que estão aí não têm força do MPLA, não têm força da UNITA e não vão conseguir, o para já não vai conseguir galvanizar o povo todo, não é porque alguns elementos estão a sair da UNITA, estão a ir lá e pronto, o jogo. Não. Nesse momento, o partido que tem o povo com ele é a UNITA. Agora, é a UNITA que tem que saber jogar, senão vai terminar como terminou a Renamo, como está a dizer o Matumona. Ok, Porque, então, uhum. Matumona, não sei se queres dar o último remate nesse Não, ponto. nesse particular é mesmo só isso ali, porque há situações que acontecem na vida política, na vida na história das nações, que muitas das vezes são acidentes de percurso, não é? Há pessoas que chegaram ao cargo de presidente da República de um determinado estado e nem contavam, tá a ver? Olha por causa da Ucrânia, o Zelensky, de um comediante a presidente da República, ele nem contava com aquilo. E no nosso caso também não foge a regra. Por isso é que é importante que quem está em posição mesmo de liderança e fazer alguma coisa, que assuma a sua posição. Eu não sei se o Álvaro caiu. Então, é interessante. Eu não sei se o Álvaro caiu ou não tenho nenhum controle. Mas podia terminar o raciocínio, pelo menos, dizendo que é isso ali. Quem está na posição de liderança, que tome as rédeas, faça alguma coisa. Porque chegou um momento em que ou a oposição faz ruptura com o sistema, ou então o povo vai fazer uma ruptura com o sistema que inclui a oposição.
a oposição, diria, não é? Sim, Está de sim, volta. sim. Eu não sei se, Álvaro, não sei se ouviste a parte que eu falei do fim, portanto, Não, não cheguei de ouvir porque estava aqui a sim, sim, resolver uma coisa rapidinha aqui que aconteceu em exatamente. casa. Sim. Yeah. Então, em jeito de remate final, eu dizia que é um momento em que a oposição tem que criar uma ruptura total com o sistema, não é? Uhum, No seu posicionamento, na sua atitude, uhum. sob pena do povo causar uma ruptura total com o sistema que inclui a oposição. Sim. Sim, 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 sim. Eu estou totalmente de acordo. É isso que estamos aqui a tentar dizer, não é? Portanto, é puxar, estamos aqui a tentar, ao menos eu estou a tentar puxar a orelha na oposição para que faça atenção, porque a terceira via é mesmo isso aí. É Uhum. ruptura com o sistema. E o povo soberano, que o João Martins quer negar que o povo é soberano, e que a UNITA faz sempre menção, mas a UNITA não quer estar com o povo. Agora, o povo pode jogar as cartas de que, epá, basta, vamos decidir nós, não é? Tira o MPLA do poder e Uhum. decide ele. E isso pode acontecer, aconteceu noutras paragens, noutras épocas. No coisa aconteceu, na Tunísia aconteceu. Em França, pode ser séculos passados, mas Luís XIV saiu como? E tem tantos outros cenários que poderemos ver acontecer. Em outros países no Ocidente tem havido, que têm democracias muito evoluídas. Então, aqui não é só também apelar, chamar a UNITA, mas também entre nós, o povo, devemos ser coerentes e faço aqui um apelo a toda a camada de revolucionários, ativistas. Este não é o momento mais de ficarem ali a fazer barulho entre vocês, discutirem entre vocês, desconfiar esse, desconfiar aquele. As coisas estão bem claras. Conhece-se quem é militante do MPLA e conhece quem é do povo e sabe, racionalmente sabe que quem deve ir nesse momento no poder tem que se permitir ou a UNITA, se a UNITA aceitar, porque a UNITA só vai aceitar se romper, como disseste, Matumona, se romper com o sistema. Se a UNITA continuar a negociar nas escondidas, a fazer negociatas com o sistema, e vuide. E vuide, mamãe, vuide.